De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Dr. Danilo Pereira Lima. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Educadora que estão acompanhando o programa e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente sempre traz temas relacionados ao direito. Eu queria falar primeiro a respeito de um princípio que a gente sempre ouve, que é o da impessoalidade. Mas muitas vezes, apesar de sempre ouvir, a gente não tem esse conceito muito claro. Eu queria tratar a respeito disso, do que é esse princípio. Bom, juridicamente, é a tentativa aí de impedir a personalização, a utilização personalista da esfera pública. Então, é impedir que o gestor, o administrador e qualquer outro agente público possa instrumentalizar a esfera pública para benefício próprio, para benefício da família, para benefício dos amigos. E nós sabemos que no Brasil existe um elemento muito forte de personalização no uso desses instrumentos. Historicamente, nós temos uma tradição bastante autoritária, então muitas vezes se confunde o que é público com interesses particulares. Que é privado. E aí o princípio da impessoalidade vem para dizer não. Existe uma separação. A esfera pública não é uma continuidade do quintal da sua casa. Então existe uma separação aí e essas duas coisas não podem ser confundidas. E que vem já há um largo espaço de tempo aí sendo aprimorado. A gente tem ano a ano novas leis, novas medidas para assegurar essa ação. Sim, nossa democracia ela é recente, nós temos aí um pouco mais de 30 anos, até 85, de 64 a 85 nós tivemos uma ditadura militar e em regimes de exceção, em regimes autoritários, o que não existe é essa separação, a impessoalidade, a diferença entre esfera pública e esfera privada. E por que isso não ocorre? Porque quem governa, ele manda, ele não exerce o poder dentro dos limites legais, dentro de uma camisa de força que se chama Constituição. Então ele não presta contas a ninguém e ele instrumentaliza o que seria o poder público, a esfera pública, para perseguir inimigos e para beneficiar amigos. Então o que a democracia procura combater por meio de um Estado de Direito, por meio de uma Constituição, é esse tipo de confusão. Então, a esfera pública não pode ser utilizada nem para perseguir adversários e nem para beneficiar familiares ou amigos. Então, com a Constituição de 88, nós tivemos um avanço significativo e espero que isso continue sendo aprofundado, porque nós estamos vivendo um momento nebuloso, com manifestações que fazem referência ao AI-5, à ditadura militar recente a ditadura militar, os atos institucionais são exemplos do que não deve ser feito. São exemplos de como no passado recente a esfera pública e a esfera privada não estavam separadas plenamente, porque o governante mandava e não governava dentro dos limites legais. E é interessante destacar isso, porque quando a gente pensa na história do país, isso sempre foi questionado. Às vezes você não tinha embasamento jurídico para tal. Vamos dar exemplo do JK, do Juscelino Kubitschek, que afasta um cunhado de um cargo justamente porque ele recebeu presentes. Então, uma que já era nepotismo tem um cunhado lá no cargo, mas tudo bem. Mas a gente percebe a história pontuando nessa linha. E mesmo depois da Constituição de 88, a gente percebe as novas legislações. Vamos dar o exemplo aí da 13019, que trata dos convênios, das parcerias do poder público com o terceiro setor, que impede agora a participação de qualquer estrutura, de qualquer funcionário público nas entidades beneficiadas. Então isso também veio aí a corrigir algumas distorções que existiam. O Edmund Burke dizia que quanto maior o poder, maior é o abuso. Então, independentemente de qual é o partido, de qual é o grupo político, de qual função o agente público exerce, sempre existe a tendência ao abuso.
se não existe uma barreira legal, constitucional, para evitar a instrumentalização da esfera pública, ela vai acontecer, né? Isso é próprio do ser humano, né? Se utilizar muitas vezes do poder para beneficiar aliados, para beneficiar amigos, para prejudicar adversários. Então, é por isso que nós necessitamos tanto de um regime democrático, de uma Constituição, de um sistema político baseado sempre nas limitações legais. Caso contrário, a violação da impessoalidade, ela se faz presente o tempo todo. Muitas vezes se fala no país a respeito da medida de cada poder, né? A gente tem uma discussão muito ampla, né, em interferências, né, de um poder na atuação do outro. Já se discutiu muito no passado na interferência do judiciário no legislativo, né, porque a gente tinha pautas lá que ficavam anos no legislativo sem uma decisão, né, e o judiciário às vezes intervia, ou pautas que passavam pelo legislativo, mas com confrontações legais e que eram contestadas no judiciário. Isso não é uma coisa do Brasil, né? Isso acontece no mundo todo. Primeiro, isso é próprio da engenharia constitucional moderna. Nós sabemos que houve um aumento significativo da complexidade da vida social. Então, o Estado está muito mais presente hoje. E todas as instituições que fazem parte do Estado. Então, se nós pegarmos na história americana, quando surge o controle de constitucionalidade, a Suprema Corte se afirma como a guardiã da Constituição americana, naquele momento ocorre um embate muito duro entre o Poder Executivo, que na época o presidente era o Thomas Jefferson, e do outro lado a Suprema Corte. Né? Então, não foi um embate tranquilo, né? E essas disputas, né? essa discussão sobre o que é ativismo, o que não é ativismo, acontece até hoje na Constituição americana, no sistema político americano. No Brasil, nós vamos observar a intensificação dessa discussão, principalmente a partir de 1988. Por quê? Porque na ditadura militar, nós observamos aí uma concentração excessiva de poder em torno do Executivo, ao ponto do Executivo dominar tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário. Né? Então, após o golpe de 64, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal foram afastados por ato do Presidente da República. No Legislativo, o Congresso foi fechado várias vezes, parlamentares foram cassados, né, perderam seus mandatos, foram presos, teve um que foi até assassinado, o Rubens Paiva. Né? Uhum. Então, essa situação gerava uma concentração excessiva do Poder Executivo. O Poder Executivo dominava os outros poderes. Agora, o que ocorre a partir de 88? A partir de 88, o Congresso tem a sua autonomia garantida e o Poder Judiciário também. E mais, a Constituição ampliou o reconhecimento de direitos. Então, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, quando se discutia a questão da saúde, o acesso a algum tipo de medicamento, isso não aparecia como uma demanda judicial. Hoje é diferente. Hoje o judiciário julga milhares de ações de medicamento, que envolve a questão da saúde pública, educação, meio ambiente. Então, houve uma ampliação significativa de direitos a partir da Constituição de 88. Então, qual é o efeito disso? Nós temos uma maior participação do judiciário nas discussões que ocorrem na esfera pública. E é o que nós chamamos de judicialização da política, que é um fenômeno inevitável. Né? Como a Constituição ampliou direitos, o judiciário também vai ser provocado mais vezes, né, para se posicionar a respeito desses direitos. Então, a questão da judicialização da política é uma consequência dessa nova conjuntura. Agora, o segundo ponto é que é uma situação mais delicada, mais complexa, que é a questão do ativismo judicial, que é quando nós vamos analisar quais são os critérios para a decisão judicial. Então, se vários temas, vários problemas foram judicializados, várias demandas foram levadas até o judiciário, agora nós precisamos discutir
Qual é o critério para o judiciário decidir sobre essas demandas? E aí é uma questão que envolve desde a teoria do direito até um problema também de democratização do próprio poder judiciário. Porque como nós comentamos no primeiro bloco, o princípio da impessoalidade não se aplica apenas à administração pública ou poder legislativo. No judiciário, muitas vezes, no exercício da magistratura, o juiz confunde a esfera privada com a esfera pública. E muitas vezes decide as demandas que são levadas ao poder judiciário a partir de valores pessoais, posição religiosa, posição política, que não é o caso que deve predominar numa decisão judicial. O juiz também deve assumir uma condição de responsabilidade institucional quando veste a toga. O que ele pensa fora do exercício da magistratura é uma coisa. Agora, como ele decide uma questão, bom, aí nós temos a camisa de força chamada Constituição, que deve nortear a decisão que ele vai tomar nas demandas que chegam até o judiciário. E entendendo e deixando claro também, né, que nós temos essa base ou essa métrica que são as leis, né, a Constituição, as leis estaduais, municipais, enfim, né, mas às vezes a legislação não comporta tudo, né, você tem ações ou questões que não se abrange aí, daí surge também a questão da jurisprudência, né? Olha, decide-se e se cria a partir dali um novo parâmetro de seguir, até na questão da interpretação, né? Porque às vezes a lei está lá, mas ela também dá um leque interpretativo um pouco mais amplo. Sim, aqui é importante destacar que, assim, na tradição ocidental, nós temos duas famílias jurídicas, a família do common law, que no caso, no common law nós temos aí o direito americano, o direito inglês, né? E que a principal fonte do direito nesse caso é a jurisprudência. Né? O poder judiciário produz direito, né? E do outro lado nós temos a tradição do civil law, né? Ou do direito romano-germânico, que é a tradição que o Brasil faz parte. Na tradição que o Brasil faz parte, no começo do século XIX, ocorreu o processo de codificação. Então, quando surgiram aí os primeiros códigos, o Código Civil francês, em 1804, o Código Civil alemão, depois, já no começo do século XX, existia o entendimento de que o código ele dava resposta para tudo. E, portanto, não era necessário interpretar, né? Então, o juiz não interpretava, ele aplicava automaticamente aquilo que estava no código. É claro que, com o tempo, os juristas e a comunidade política como um todo percebeu que isso não era possível, né? O texto legal não é suficiente, ele não dá resposta, ele não consegue prever todas as situações. O legislador não tem esse poder. Então, a interpretação ela é necessária. Quando chega a demanda, quando o judiciário vai analisar um caso, o juiz precisa interpretar a ação para poder julgar o caso. Agora, o problema é que muitas vezes o judiciário tem se afastado da camisa de força, que é a Constituição, que são as leis, e não tem feito sequer questão de prestar contas institucionalmente do trabalho, da interpretação que ele faz. Então, interpretações incoerentes, desconectadas da Constituição, tem ocorrido bastante em todas as esferas do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, na primeira instância, nos tribunais estaduais. E aí isso é preocupante, porque muitas vezes nós temos como resultado, nessas decisões ativistas, uma invasão do judiciário, né? Uma invasão feita pelo Poder Judiciário dos outros poderes, do Legislativo e do Poder Executivo. E muitas vezes com um argumento ou com uma postura velada de que o judiciário está atuando como um tutor do sistema político, né? Então, isso é o que nós não precisamos no momento, né? A política cabe aos políticos e o judiciário deve assumir a função de julgar com critérios bem diferentes da política, né? Até para haver uma distinção entre os poderes que compõem a nossa engenharia constitucional. É interessante também, né, observar que é uma construção, né? Sempre que se fala do direito, a gente está falando de uma
uma ação viva, né? Ele se atualiza o tempo todo, né? E ele está diante das necessidades de cada sociedade à sua época. Sim, não tem como desvincular o direito da história, da tradição de um país, das experiências específicas, né, que ocorrem em cada lugar. Quando nós falamos em liberalismo, democracia, Estado de Direito, constitucionalismo, não dá para pensar esses conceitos de forma puramente abstrata. Nós precisamos pensar tudo isso enfrentando a realidade concreta. Uhum. Então, se nós pensamos essas categorias de uma maneira muito abstrata, nós muitas vezes temos um entendimento equivocado de que lá fora, em alguns lugares, em alguns países, na Europa, nos Estados Unidos, tudo funciona perfeitamente, né? E não é bem assim. Se nós pegamos aí a democracia americana, que é uma democracia estável, uma das mais antigas no mundo, nós vamos perceber que ao longo da história os problemas políticos, sociais, em torno dos direitos civis foram problemas gravíssimos, né? Uma guerra de secessão que discutiu não só a questão da escravidão, mas a questão do federalismo, depois a questão dos direitos civis, né? Até década de 50, 60, negros estudavam numa escola e brancos em outra. Então, não foi algo fácil de construir. Até hoje existem muitos desafios na conjuntura americana. Se a gente for pensar, a escravidão ela era legalizada, né? Sim, tem inclusive uma decisão envolvendo um caso na Suprema Corte do escravo Dred Scott, que como os Estados Unidos, o sistema político lá é um sistema baseado no federalismo, né? Inclusive nós incorporamos o federalismo com base na experiência americana. No século XIX, em alguns estados existia escravidão e em outros não. Então, principalmente no sul dos Estados Unidos, a escravidão continuava. Uhum. Em estados do norte, a escravidão já não estava mais presente. E esse escravo, o Dred Scott, foi para um estado em que não havia escravidão. E, por conta disso, ele apresentou uma demanda no Poder Judiciário requerendo a sua liberdade. E aí foi uma discussão longa em que, por fim, os argumentos da Suprema Corte eram de que, primeiro, ele não tinha direito de apresentar essa demanda no Judiciário porque ele não tinha cidadania. Uhum. Né? Então, a história da democracia americana também é uma história complicada, cheia de problemas. Né? Então, não dá para idealizar as noções de Estado de Direito, liberalismo, democracia, né, de uma forma puramente abstrata. Né? Nós enfrentamos os problemas levando em consideração a realidade concreta. Né? Então, aqui nós temos desafios específicos, nós temos diferenças em relação a democracias que já estão mais bem consolidadas, mas não que essas democracias elas são perfeitas, não, elas têm os problemas particulares delas e aqui nós temos que também pontuar os nossos problemas e enfrentá-los e buscar respostas jurídicas também para todos eles. Perfeito. E quando se fala, né, nessa questão da rotina, né, do judiciário, o Danilo coloca uma questão também interessante, né, que é a questão da formação do próprio juiz no Brasil e da diferença entre jurídico e judiciário, uhum, né, nessa formação. Sim. Primeiro, assim, no caso do Brasil, nós percebemos que na formação do meio jurídico, muitas vezes existe um déficit de compreensão da nossa própria história institucional. Né? Até é um ponto que no curso aqui na Faculdade Claretiana nós estamos trabalhando, o professor Túlio, que é o coordenador do curso, tem trazido bastante essa preocupação de ter historiadores também no curso para trazer essa experiência para os alunos. Uhum. Porque nós só conseguimos ter uma compreensão mais ampla dos nossos problemas institucionais quando o direito tem a capacidade de dialogar também com o trabalho, o olhar do historiador.
para poder compreender melhor a nossa tradição, compreender melhor aspectos específicos da nossa formação, que aí sim podem ser enfrentados pelo direito. Caso contrário, quando nós não temos essa compreensão mais ampla, nós caímos num discurso puramente formalista, abstrato, né, que produz ficções jurídicas, mas não consegue resolver os problemas concretos. Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? Porque também o país parece que a gente alterna períodos de extremos, né? Então, olha, a gente passou por um período de ditadura com a AI-5, em que você tem, né, boa parte dos direitos suprimidos, né, e um período mais duro. Aí você passa por um momento de abertura em que parece que não existem limites para os direitos, né, no sentido claro, assim, olha, a liberdade de expressão total e etc., sem pensar nas consequências disso também, né? Então a gente vive, como se diz na gíria popular, aí, o 8 ou 80, né? E, poucos momentos de fato de equilíbrio e de se discutir isso com equilíbrio. Sim. Principalmente hoje que nós estamos enfrentando aí um momento de polarização, né? Então, se eu falo dependendo a narrativa ou o discurso que eu faço, eu vou ser taxado de reacionário. Se eu defendo outras posições, vão dizer que eu sou um comunista. Então, não existe uma discussão madura, ampla, tranquila, encarando diferenças, porque isso é parte da democracia, é conflito, pluralidade, isso é parte do processo democrático. Então, no caso do Brasil, existe uma tradição ainda muito autoritária presente na sociedade civil. Então, é uma tradição que não está apenas nos poderes constituídos, mas também na sociedade, aqui embaixo. Então, se nós, mais uma vez, lembramos o que aconteceu em 64, logo após um golpe de Estado, né, um ato de força que afastou o presidente João Goulart, e que rasgou a Constituição de 46, que era a Constituição que vigorava na época, houve uma manifestação muito ampla da sociedade civil em defesa do golpe, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E agora, recentemente, ocorreram manifestações no país, fazendo referência ao AI-5, fazendo referência à intervenção militar, golpe de Estado. E é preciso deixar claro que não existe conciliação entre esse discurso e a defesa da Constituição de 88. E defender a Constituição de 88 não é uma vinculação, eu não tenho que ter vinculação partidária, não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de democracia. Eu só consigo manter a civilidade nas disputas políticas, na discussão, na divergência, quando eu mantenho esse mínimo que é a referência constitucional. Caso contrário, nós caímos num retrocesso que, por exemplo, tinha um jurista na Alemanha, Carl Schmitt, foi um grande jurista, mas não era um autor vinculado ao pensamento democrático, pelo contrário, esse jurista teve uma grande participação no regime nazista, e ele dizia que a política estava dividida entre amigos e inimigos. Então, quando eu penso a política com base nessa dicotomia schmittiana, o que acontece? Quem pensa diferente de mim é meu inimigo, e se ele é meu inimigo, eu tenho que eliminá-lo. Então, eu não vejo o outro lado como meu adversário, com quem eu posso dialogar e discordar, dependendo da situação. Eu vejo o outro lado como alguém que tem que ser eliminado. Então, quando eu reproduzo esse tipo de pensamento, fica difícil, né, manter um ambiente democrático, manter um ambiente plural, né? E o que nós vemos hoje é o crescimento desse tipo de prática, né? de encarar o outro lado como alguém que tem que ser eliminado, que tem que ser excluído da esfera pública. Né? Num ambiente assim não há democracia. E é interessante pensar nisso, né? O quanto esse momento de polarização ele fecha portas para esse diálogo, né? Eu vou citar uma ação aqui, né, até porque é uma figura política que não tem ligação com a região, deputada Tabata Amaral, né, que tem uma expressão nacional aí e que procurou criar esse tipo de diálogo, né? Então, em pontos chaves aí de discussão do país, de conversar com o outro lado, e que era massacrada por ambos os lados por tentar dialogar,
Não é? Então a gente percebe justamente isso, né? O quanto é difícil construir um equilíbrio de debate, de discussão no país, justamente porque tem essa visão nitidamente polarizada, né? E por ter a visão polarizada, o amigo de hoje é o inimigo mortal de amanhã, né? A gente percebe isso nessas trocas governamentais, né? Onde você tinha, por exemplo, no caso do ministro Moro, uma figura endeusada por um grupo político hoje e que se tornou o inimigo público número 1 desse grupo no dia seguinte. Sim, até aproveitando essa referência que você fez ao Moro, né, e também a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, nós temos aí dois casos, né, parecidos, né, que a fundamentação da decisão foi a mesma, né, que falava sobre desvio de finalidade. Em 2016, quando a presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula para chefe da Casa Civil, a nomeação foi suspensa por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, porque com base no vazamento da interceptação telefônica, na época pelo juiz Moro, e detalhe, esse vazamento foi ilegal, né, com base na lei de interceptação telefônica, o ministro Gilmar suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula com base no entendimento de que havia um desvio de finalidade. Agora, mais recente, nós temos a decisão do Alexandre de Moraes, que suspendeu também a nomeação de um delegado, né, para o cargo de chefe da Polícia Federal. Bom, a fundamentação aí foi a mesma, mas dependendo a situação, muda o público que apoia e que discorda da decisão. Então, os mesmos que comemoraram em 2016 a decisão do ministro Gilmar Mendes, que impediu a nomeação do ex-presidente Lula, hoje reclamam de uma interferência do Poder Judiciário. Então, nós precisamos ter aí um critério mais racional para discutir as decisões judiciais, né? Sem transformar isso numa preocupação meramente partidária. Quer dizer, os direitos que eu quero para mim, né, os direitos fundamentais que eu defendo para os meus amigos, para os meus familiares, eles também devem servir para proteger os meus adversários. Se eu não levar em consideração essa noção, eu vou construir um ambiente de guerra. E no ambiente de guerra, a primeira vítima é a Constituição, né? Porque a Constituição é deixada de lado e aí tudo é resolvido na base da agressividade, na base da violência, no discurso da exclusão, né? E não precisa ir muito longe, né? Os mesmos que criticaram, que apoiaram os vazamentos das informações com o ministro Moro enquanto juiz lá atrás, né? Apoiaram o vazamento naquele momento e criticaram a distribuição de informações ao Jornal Nacional que o ministro fez logo após a saída, né? Então a gente também tem dois pesos e duas medidas aí. Exatamente, existe aí uma narrativa partidarizada, né? Então, quando nós paramos para analisar a atuação do Poder Judiciário, muitas vezes a interferência excessiva do Judiciário em outros poderes, nós precisamos, primeiro, criar um critério mais racional separado da lógica da política, né? A interpretação jurídica, a decisão judicial, ela não pode se basear em argumentos ideológicos, em argumentos políticos. Ela precisa apresentar um outro tipo de critério argumentativo, né, capaz de se separar da política. Agora, se eu analiso tudo pela ótica da política, no caso da interpretação jurídica, eu fico refém dessa instrumentalização. Se atinge meu adversário, a decisão é correta. Se a decisão é favorável ao meu adversário, aí ela é ruim. Essa não é a melhor forma de analisar a interpretação jurídica e o papel do judiciário no atual momento. Bom, a gente tem aí, e é o que o Ricardo coloca aqui, né, a discussão clara a respeito de uma intervenção ou não da Polícia Federal, né, e do presidente diretamente na Polícia Federal, que foi aí pontuada de uma maneira muito grande com a saída e com um depoimento, né, do ex-ministro Moro. Aí ele coloca como é que você acredita que isso vai evoluir e ser discutido no ambiente jurídico do país.
Olha, primeiro, o que aconteceu? A Polícia Federal é um órgão permanente, né, e um órgão de Estado. Tá? Então, os delegados da Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, têm lá estabilidade, diversas garantias para poder desempenhar o seu trabalho. Agora, no caso do diretor-geral da Polícia Federal, nós temos aí uma indicação política. A única restrição que existe é que o presidente tem que indicar um delegado que já está na classe especial. Mas, fora isso, é livre nomeação do presidente da República. Se o delegado tem amizade com o presidente, com os familiares, já participou de alguma festa da família do presidente, isso por si só viola o princípio da impessoalidade? Não. Nada impede que um cargo de confiança, que a pessoa que ocupa esse cargo tenha relação de amizade com o presidente ou em outras esferas, né, com o governador, com o prefeito. Né? Então, isso por si só não é uma prova, né, de que existe a violação aí do princípio da impessoalidade. Agora, se no futuro surgir alguma prova de que o presidente realmente interferiu nas investigações, teve acesso ao inquérito, manipulou as investigações, pressionou algum delegado, bom, aí nesse caso nós temos aí uma prova suficiente para dizer que o presidente cometeu um crime de responsabilidade e cometeu aí uma violação gravíssima do princípio da impessoalidade, porque ele está instrumentalizando a Polícia Federal para proteger um aliado. Nesse caso, nós temos prova. Né? Então, qual foi a discussão que surgiu depois no Supremo Tribunal Federal com a indicação do Ramagem? Né? O PDT entrou com um mandado de segurança e aí o ministro Alexandre de Moraes decidiu, por meio de uma cautelar, suspendendo a nomeação do delegado. No meu entendimento, foi uma decisão incorreta, porque não existe nenhuma prova concreta de que o presidente está manipulando a Polícia Federal. Eu posso até desconfiar das intenções do presidente, mas isso por si só não serve como prova, não tem materialidade para dizer que o ato violou aí o princípio da impessoalidade. E mais, a decisão do Supremo, ela não teve eficácia, por quê? Porque ao suspender a nomeação do delegado Ramagem, logo em seguida o presidente Jair Bolsonaro indicou o número 2, né, que era o auxiliar do Ramagem, um delegado também, mas que antes da indicação trabalhavam na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência. Então, vejam bem, se o Ramagem não pode assumir o cargo de direção da Polícia Federal porque tem relação com o presidente, com os familiares do presidente, ele pode ao mesmo tempo comandar a Agência Brasileira de Inteligência? Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes criou aí um mal-estar. E que não começou agora, começou no caso da presidente Dilma, quando a presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, e aí uma decisão do ministro Gilmar Mendes suspendeu o ato da presidente da República nesse momento. Então, esse tipo de decisão é uma decisão muito delicada, porque além de não ter uma prova material capaz de demonstrar, tanto no caso da presidente Dilma, como no caso do presidente Jair Bolsonaro, que houve uma violação aí do princípio da impessoalidade, que o ato, na verdade, servia para intenções obscuras e ilícitas, quando não há um fato concreto, aí nós caímos na mera especulação. E aí, para uma decisão judicial se basear apenas em especulação, é algo muito delicado. Por isso que a decisão foi tão questionada. E eu falo isso
sem ter nenhuma vinculação com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou um crítico do atual governo, principalmente pelas posições que o presidente vem tomando de ataque às instituições, de ataque aos poderes, né? E isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com direita e esquerda, mas sim com a minha postura de defesa das instituições. Uma democracia só sobrevive quando nós temos instituições fortes. Se o presidente da República vai para uma manifestação e ataca essas instituições, eu começo a ficar com receio do que vai acontecer com a nossa Constituição, com o nosso acúmulo institucional democrático que nós obtivemos nos últimos anos. E é interessante destacar, né, que a gente está falando desses dois períodos, mas se a gente recorda bem, no período Michel Temer também teve aquela questão da nomeação do Moreira Franco, né, que seria nomeado para ser blindado ali, porque poderia sofrer um processo. Então a gente vê isso se repetindo, né, de uma maneira muito contumaz aí nesse período. Teve o caso do Moreira Franco e teve o caso também da Cristiane Brasil, isso. Filha do Roberto Jefferson. Isso, exatamente. Acho que ela foi nomeada para ministra do Trabalho no governo Temer e nem chegou a assumir a função por conta de uma decisão também que suspendeu o ato. Porque era uma ministra do Trabalho com processos trabalhistas, né? Isso, na época a fundamentação da decisão foi nesse sentido, né? Que ela tinha sido condenada em uma ação trabalhista e por isso feria aí a moralidade, né? Isso é complicado, porque é uma decisão que vai interferir numa decisão do Poder Executivo. A nomeação de um ministro, a nomeação de um chefe da Polícia Federal é livre nomeação do Presidente da República. Tá? Ele tem essa competência. Tá? E se o Judiciário interfere nessa nomeação sem uma situação concreta, né? Um ato ilícito concreto que foi praticado por meio dessa nomeação, né? O que serviria aí como justificativa para suspender o ato, isso caracteriza uma interferência excessiva do Judiciário no Executivo. Então, a reação, a crítica a essa decisão mais recente do Supremo faz sentido. Agora, o problema é que, nos últimos anos, dependendo quem a decisão atinge, aí o público é favorável. Se muda, altera também o público que apoia a decisão. Então, toda a decisão do Supremo acaba sendo analisada por torcidas, né? Sem um critério racional claro, para manter uma coerência, né? Para exigir uma coerência que é fundamental para a manutenção de uma segurança jurídica. Então, o que se espera do Judiciário? Desde a Suprema Corte, o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, até a primeira instância e os demais tribunais. Uma regularidade. Tá? Só assim nós temos segurança para saber o que vai acontecer no país no dia seguinte. Agora, se a cada momento o Judiciário segue uma orientação diferente, dependendo da relação política, dependendo da conjuntura política, da relação que mantém com o governo A, B ou C, ou com o partido A, B ou C, o direito acaba caindo numa situação de mera instrumentalização. E aí o regime democrático tem um prejuízo enorme com isso. Para quem, né, olha de fora, né, de todos esses casos aí, com a ótica do direito, a gente sempre fica naquela questão complicada de, olha, o que é correto ou não. Acho que sempre surge essa dúvida no período histórico aí, e também de tentar separar a paixão, a emoção do legal. Né? Então, sempre é uma análise difícil e parece que hoje em dia mais difícil do que nunca. Olha, a situação é tão delicada, por exemplo, fora do direito, né? Mas na crise que nós estamos vivendo aí, de uma epidemia, uma crise de saúde pública, muitas vezes vale a palavra de um familiar ou de uma pessoa que não é da área, que não é um infectologista, um médico, um pesquisador da área da saúde, do que o argumento dos especialistas. Então,
Nós estamos num momento em que certas pessoas acreditam na tese da Terra plana, né? Então fica difícil manter um mínimo de racionalidade em qualquer tipo de discussão. Até mesmo na questão da saúde pública, né, nós vemos que há um envolvimento aí da partidarização, da questão ideológica. Quer dizer, se você faz isolamento, você é vinculado a uma determinada posição política. Se você não faz o isolamento, você está vinculado a uma outra... E o argumento do especialista, como que fica? É preciso separar a opinião de ciência, separar a opinião de verdade. Não é porque a pessoa opina que é uma verdade. Sim, hoje com as redes sociais, WhatsApp, propagação aí de notícias fake, todo mundo acredita que tem uma opinião para dar sobre um assunto, né? E ciência não é crença, né? Ciência exige comprovação, pesquisa, né? A ciência não se manifesta com base no achismo. Não pode ser assim. E fora também da ciência, nós temos que manter um mínimo de racionalidade nas discussões, né? É muito perigoso o que está acontecendo hoje, né? As pessoas acompanham aí qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de manifestação que ocorre por meio das redes sociais ou que é divulgado por meio do WhatsApp, né, sem consultar uma fonte séria, com critério. Então, isso reflete em todas as áreas. Eu falei da saúde pública, mas no direito também não é diferente. Então, nós precisamos aí buscar um grau de maior racionalidade nas discussões. E assim, no caso do direito, claro, quando eu falo da necessidade de ter uma preocupação maior com a decisão judicial, do juiz ter uma responsabilidade institucional quando decide um processo, numa demanda, é claro que o judiciário está sujeito a errar, isso pode acontecer, normal, né? E numa democracia também, uma decisão judicial pode ser questionada, né? O que eu não vou fazer é sair por aí agredindo um ministro do Supremo, ou atacando com ataques aí pessoais, né, a um ministro ou um juiz, quando este exerce a sua função institucional. Mas, em qualquer democracia, o judiciário pode errar e nós podemos questionar a decisão judicial. Então, isso é importante, né? O que nós estamos fazendo aqui, analisando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal, é algo fundamental numa democracia. Da mesma forma que nós discutimos o que o Poder Executivo e o que o Poder Legislativo produzem, o Judiciário também precisa levar em consideração o que os doutrinadores, o que os teóricos, o que os demais juristas, o que a comunidade jurídica tem a dizer a respeito de uma decisão judicial. Perfeito. Transmitindo aqui o abraço do Marcelo Mendes, da Olívia, Renato e André pela sua participação aqui no programa, parabenizando sempre aí pelas colocações sempre tão claras e bem pontuadas. Eu deixo um abraço para eles também, meus alunos aqui na faculdade, no Claretiano, e também agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Deixo um abraço aí para quem acompanhou o programa até agora, participou com a gente dessa discussão. É um espaço importante de reflexão sobre os problemas, não só os problemas locais, né, mas os problemas também que atingem todo o país, né? Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição.